Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês essas canetas ponta pincel da Kelly Creates. Não liga a caixa aqui que eu já tô usando elas há um tempinho e eu acabei rasgando um pouquinho a caixa. Mas elas são canetas, como eu falei, ponta pincel, né? E elas têm duas pontas pincel, uma de cada lado. Que na caixa eles chamam de uma ponta pequena e uma ponta grande, tá? Então ela vem com 10 cores e eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês de como ela é. Então ela vem nessa embalagem, eu tenho tentado deixar na embalagem mais pela organização das cores, porque pra mim fica um pouco mais fácil, mas todas as canetas vêm com o nome da cor, tá? Que é um nome bem criativo, depois eu vou mostrar pra vocês certinho. Então tem a ponta pequena e a ponta grossa. Se a gente reparar, então essa aqui é a ponta grossa, tá? É a ponta grande, na verdade, que chama. E essa daqui é a ponta pequena, tá? Então, se vocês repararem, deixa eu pegar outra cor aqui. A ponta pequena e a ponta grande, elas são praticamente do mesmo tamanho. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais pertinho assim. São praticamente do mesmo tamanho, tá? A única diferença é que uma é mais fina, outra é mais grossa. Então, ao invés de chamar de ponta pequena e ponta grande, eu tenho que chamar de ponta fina e ponta grossa, tá? Porque em questão de comprimento das cerdas, ele é o mesmo. E o que isso muda, então, já que o comprimento das cerdas é o mesmo? Ele muda na facilidade para você fazer a escrita, né? O lettering. Então, deixa eu pegar o preto aqui pra gente testar, tá? Então, vou escrever aqui. Vou escrever ponta fina. Eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas a diferença é basicamente na flexibilidade. Então acaba que uma ponta é um pouco mais flexível que a outra. Então a ponta grossa eu consigo fazer um traço bem grosso com ela e o traço fino, então vamos fazer o treino básico, né, de lettering, que é esse grosso sobe fino e com a ponta fina, tá? Então, apesar de elas serem do mesmo tamanho, eu consigo fazer linhas um pouco mais grossas com a ponta fina do que com a ponta grossa, porque ela é mais rígida. E a variação de grosso para o fino também fica mais evidente com a ponta fina. Então, para mim, a minha letra fica melhor, eu acho, com essa ponta fina. Ainda assim, ela não é pequena o suficiente, eu não chamaria ela de pequena, né? Não é pequeno o suficiente para você fazer um lettering pequeno. Você até consegue, mas você tem que ter muito mais controle. Então, por exemplo. Consegue fazer um lettering menor, mas ainda assim você tem que ter bastante controle, tá? Com relação à durabilidade, ela tem durado bem, principalmente essa ponta fina, que é a que eu mais uso, tá? Mas agora que eu escrevi com a ponta grossa, eu reparei que ela entortou um pouquinho a ponta, não sei se dá pra ver, mas pouca coisa. As Crayolas normalmente entortam muito mais. Tá? E essa aqui, na verdade, se eu fizer do outro lado, ela já volta. Então, eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade de fazer um traço tão grosso e tão fino com a ponta grossa do que com a ponta fina. Com relação a passar pro verso,
eu vou fazer um swatch aqui. Essa aqui é uma folha sulfite, 75 gramas. E daí vou mostrar pra vocês nessa folha do meu caderno, que é o caderno que eu tenho usado pra fazer bullet journal de vez em quando. Eu não tenho feito muito, mas é esse caderno aqui Fabriano, tá? Que na verdade ele é um bloco, não é bem um caderno, ele é um bloco de papéis assim quadriculado. E ele é um papel 85 gramas, tá? Então vou mostrar pra vocês como fica. Eu já fiz o swatch nesse caderno do Bullet Journal e vou mostrar pra vocês depois. Então vou fazer aqui o swatch com o nome das canetas e aí eu mostro pra vocês o verso. Então essa daqui são as cores, né? Os nomes são muito lindos, as cores também eu adoro, eu acho elas bem brilhantes e uma cor assim bem diferente, né? Tem uma tonalidade diferente, ao mesmo tempo elas são bem vivas, tá? E aqui o verso do papel 75 gramas, então vocês podem ver que ela tem alguns pontos que quase chega a vazar, olha, aqui vazou um pouquinho. Tá, aqui, que são os pontos onde eu faço mais pressão, mas eu já vou avisando que eu tenho uma mão bem pesada para escrever com caneta pincel, tá? Normalmente as canetas vazam comigo. Então, e ela faz uma sombra bastante grande no verso do papel. Mas de forma geral eu diria que o papel 75 gramas aguentou bem, assim. Isso aqui é um papel de impressora normal, né? 75 gramas. E com o papel 80 gramas, 80, né? 85 gramas, ela fica assim, ó. Então aqui é o swatch, né, das cores. Vocês podem ver que não tem diferença de cor da ponta pequena para a ponta grande, tá? E no verso é a mesma coisa, ele fica bem, faz a sombra, né? Mas só alguns pequenos pontos assim que começa a vazar, que é onde eu faço mais pressão, tá? Fora isso, eu diria que aguenta bastante também. Eu tenho usado bastante as pontas, a ponta fina, né, para fazer o meu lettering, que eu acho que o contraste de traço grosso e traço fino fica muito bonito, e a ponta grossa para fazer um lettering normalmente em letras de forma. E eu tenho usado a ponta grossa também para pintar, então aqui eu cheguei a pintar uma página e ela não vazou, ó. Tem um ou outro pontinho, mas ela não chega a vazar pro outro lado. Então, de forma geral, eu gostei bastante dessas canetas. Antes de terminar, eu vou mostrar pra vocês só aqui como elas ficaram na minha Robonite. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, esse é o pentest que eu fiz na minha Robonite, né? Então, as cores ainda são bem vivas no papel Tomo River. Esse papel, às vezes, como ele é um papel específico, né? Às vezes algumas cores elas ficam mais apagadas nesse papel, mas eu achei que ainda assim elas ficaram bem vivas, até o amarelo, olha, dá pra ler bem, tá? E no verso ele não chegou a vazar. Também tem aqueles pontinhos em algum lugar ou outro, mas não chega a vazar, depende da pressão que faz. Então eu tenho usado bastante essas canetas em todos os meus planners, né? O único que eu não usei até agora foi no insert que eu tô usando da Michaels, que é o meu planner semanal, mas porque eu não tô usando nele, porque a ponta realmente ela não é pequena o suficiente pro meu gosto para usar num planner desse tamanho, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da review e até a próxima. Tchau, tchau!